Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos, assim como eu sempre me sinto muito bem acolhido, muito bem recepcionado por essa casa. Desde a primeira vez que nós fomos convidados aqui pelos amigos, fundadores, trabalhadores, entusiastas da casa, nós nos sentimos realmente emanados por essa energia, por essa vibração, por esse acolhimento que é diferenciado. Eu sei que eu não preciso falar isso para vocês, mas acreditem, nós temos andado por aí. E aqui o acolhimento é diferenciado. Nós fomos convidados pela Christian para falar de um tema importantíssimo. Um tema que às vezes fica esquecido no silêncio de nossas memórias. Um tema que muitas vezes cada um de nós guarda, alguns muito bem guardados, e no desafio e nas vicissitudes da vida, raramente lembramos de trazer à tona esses pensamentos. Como esse barulho que fez agora. A vibração de Jesus aproxima-se de cada um de nossos corações. Alguns menos barulhentos, outros mais barulhentos. Depende de cada um, do grau de despertamento que cada um tem e leva dentro de si. Alguns apenas um psiu já basta para despertar o que tem de melhor dentro de si. E a maioria de nós, um solavanco desse aqui e algo muito pior. Então o tema de hoje, quando nós falamos, e o Vitor falou muito bem aqui hoje, e o Cacá também aqui no início de sua prece falou, no momento que nós estamos em crise social, existencial, em crise econômica, política, nós precisamos evocar aquilo que existe de melhor dentro de nós e aquilo que foi nos apresentado há muito tempo. Não é uma solução atual, já vem de muito tempo. Chegou às esferas do nosso orbe o espírito mais perfeito que nós podemos vislumbrar. E vou pedir para o Marcos botar um pequeno vídeo aqui para a gente iniciar a nossa reflexão a partir do enunciado, a partir do chamamento, a partir da lembrança, a partir da anunciação daquele que viria transformar a história da humanidade, inverter a polaridade de nossas vidas e dar sentido àquilo que muitas vezes perde-se durante o caminhar da nossa vida. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome se chamará Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi, vos nasceu O Salvador. o Salvador. o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu
para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Isaías 9, capítulo 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, uma criança nos foi dada. Em seu ombro foi colocado o poder. Em seu ombro foi colocado o poder. E se chamará Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O único que poderá curar a nossa tristeza e oferecer paz aos nossos corações. E essa não é uma promessa de amizade, é lei divina em nossas vidas. Jesus, o príncipe da paz, o Deus Pai Todo-Poderoso Eterno, chegou no orbe e mudou a psicosfera da nossa vida e de toda a vida aqui na Terra. Há 27 anos antes de Cristo, nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 1, assumira o Império Romano o jovem Otaviano, magnânimo, inteligente. A saúde não ia lá muito bem. Otaviano tinha problemas de saúde seríssimos. Vivia com faixas enroladas em seu dorso, em suas pernas, porque qualquer rajada de vento, Otaviano adoecia. E nos conta Humberto de Campos que o Império Romano jamais tivera vivido tempos de paz tão profunda. A partir de Otaviano, o Império Romano deixou para trás séculos de derramamento de sangue, de ocupação ilegal, de atrevimento vil, de morte. E pouco a pouco, a esfera do Cristo foi se aproximando da terra. E os historiadores não sabem afirmar por que nessa época o império vivia a paz. Ao ponto da deusa Vitória ter as suas portas fechadas, porque não era preciso, naquele tempo, adorar a deusa que trazia vitória, mas que trazia junto dela sangue, morte e extermínio. Nos diz Humberto de Campos que a simples aproximação do Cristo do nosso orbe foi capaz de mudar a direção de um governo tirano. E nessa época, no Império Romano, surgiram as mentes mais iluminadas da cultura, da arte, da fé. É nessa época que se apresenta Horácio, Tito Livio, Mecenas, Ovídio, todos gênios da humanidade. É nessa época que o Império Romano desenvolve as esculturas em mármore, as escritas. A política nunca foi tão afinada com o povo. A legislação era desenvolvida com tanta eficiência que o povo se sentia pertencente do governo. Os senadores, o cônsul, todos estavam imbuídos no mesmo sentido: trazer paz, sossego para a sua população. E da cidade majestosa, as mais tênues e singelas cidadezinhas, a paz alcançou aquele povo. O próprio Otaviano
nos conta Humberto de Campos, organizando e presidindo algumas das comemorações da cidade, chorava, deixava escorrer lágrimas, tamanho a beleza e a satisfação que aquele povo vivia. Parece difícil acreditar, mas a espera do Cristo estava muito próxima de nós. Horácio tinha um poema belíssimo, e que está no livro também, que dizia assim: ó sol fecundo, que com o teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surges sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior que Roma. Tamanho a beleza, a efusão, o entusiasmo que aquele povo tinha com a sua cidade. E tudo isso, a depender dos homens em uma parte, mas a maioria, porque o Cristo de Deus, o mensageiro da paz, estava presente em nosso orbe. Porque quando for anunciado por Isaías, ele sabia que o mundo viveria dificuldades, mas aquele homem seria capaz de mudar, dar outro rumo, dar outro curso, dividir a história da humanidade, antes e depois da sua chegada. É ponto paradigmático para a humanidade. E tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele exerceu, tudo que ele fez aqui na terra, foi paradigmático. Mudou todos os conceitos em relação à vida social, em relação à defesa de quem realmente precisa ser defendido, em relação ao norte para a vida, em relação àquilo que precisa ser cultuado. Porque a paz que os homens, as criaturas humanas sempre sonharam, estiveram calçados, tinham bases sólidas no materialismo. Tudo que os olhos da carne vê, ou está morto ou vai morrer, nos diz Emmanuel. E os homens cultuavam essa matéria. Nós, homens e mulheres antigos, cultuávamos aquilo que é efêmero, aquilo que tem começo, meio e fim, aquilo que não traz satisfação, porque apenas satisfaz o prazer momentâneo. O sentimento hedonista, narcisista, surge de uma boa proposta, surge de um bom pensamento, de querer buscar o que é melhor para si, de querer buscar uma paz, de querer buscar a satisfação interior, ainda que não se entenda direito para onde estamos indo, mas a intenção foi boa. O que foi desenvolvido que nem tanto. Mas nós temos aprendido que o mensageiro da paz e que o Evangelho do Cristo, George, trabalha as nossas intenções. Trabalha transformando intenções e nos oferecendo caminhos diferenciados aonde nós nunca conseguiríamos enxergar se não fosse por Ele. Como nos diz a música, né? Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi. É preciso amar muito, é preciso ter muita fé, confiança de que Jesus veio, se apresentou, desenvolveu o projeto de Deus aqui na terra e deu o encaminhamento para nossas vidas de como vivermos em paz conosco mesmo e com a vida. Porque aquilo que está sedimentado na matéria, aquilo que a traça rói, que os homens roubam, não pode ser cultuado nos céus, nem portas adentro do coração. Por isso é muito importante saber em que sentido estamos levando nossas vidas,
que queremos dela, qual é o sentido, qual o norte. Nós vivemos para quê? Trabalhamos para quê? Constituímos família para quê? Estudamos, fazemos faculdade, mestrado, doutorado, para quê? Qual a razão disso? Outro dia estava conversando com um companheiro que está prestes a fazer o primeiro vestibular. E ele falou comigo, ele tem pouco mais de 17 anos. Tem 17? Acho que ele tem 18 anos. Falou que estava escolhendo um curso de medicina. Falei, nossa, que bacana. A medicina é uma das profissões mais belas, né, Cristina? Uma das profissões mais nobres. Porque cuida, lida com aquilo que é mais importante para o ser humano. A vida. A vida. Eu perguntei para ele o que levou ele a escolher aquela profissão. Ele falou que é o mercado de trabalho. Eu falei, como assim? Não, Sara, porque olha, eu pensei isso aqui, vou morrer de fome. Eu pensei em ser professor, misericórdia. Eu pensei em fazer isso, desconjuro. Ele foi falando assim comigo. Mas quando me veio a ideia de ser médico, aí eu fiz uma consulta rápida daquelas pessoas que eu conheço e vi que todo mundo tinha um carro zero do ano. Não sei, tem muitos médicos aqui, não estou dizendo que todos são assim, gente. Mas essa é a visão dele. Então nós fomos conversando, eu fui começando a perceber. Fui percebendo que na realidade, o que ele buscava não era a satisfação de oferecer a sua profissão, a sua vida, o trato ao ser humano, e sim de encher os bolsos e poder sair pelo mundo afora. Então é muito importante sabermos tudo aquilo que estamos escolhendo. Nós temos predisposições a escolher isso ou aquilo. Nós temos dons, nós temos talentos que Deus investiu em cada um de nós e espera que nós possamos trabalhá-los para que depois nós possamos dar conta disso, porque cada um será pedido de acordo com o que foi oferecido. Cada um prestará conta da sua administração na vida. Então escolher aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos engrandece interiormente, é uma das estratégias que enobrecem o coração e a vida dos homens. E eu já contei essa história aqui uma vez e vou repetir. Num atendimento fraterno, uma companheira chegou para mim e falou assim: Saraiva, eu sou infeliz. Eu estou em busca de paz, mas não consigo encontrá-la. Eu vivo uma vida que eu não escolhi. Eu casei com uma pessoa que eu não gostaria de casar. Eu exerço uma profissão que não foi eu que escolhi. E eu não tenho mais como retroceder. O que eu faço? Falei, que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Mas o que eu quero trazer aqui à tona é que as nossas escolhas vão florescer dentro de nós, ou um campo minado, ou um campo de flores. Porque o nosso coração, o nosso sentimento é um campo fértil, que tudo que se planta dá. Se nós plantarmos fé, amor, carinho, esperança, fraternidade, tudo isso florescerá em nossos corações. Mas se no campo dos nossos corações, dos nossos sentimentos, Marcos, for plantado mágoa, ódio, temor, tudo isso voltará para nossas vidas. E dia virá que nós viveremos tudo aquilo que plantarmos, porque nós somos livres para o plantio, mas eternamente escravos da colheita. Eternamente. Então buscar a paz
através daquilo que o Cristo veio nos trazer, é saber fazer escolhas, é saber optar por aquilo que é melhor, mesmo que a opção que nós escolhamos não seja satisfatoriamente boa aos olhos do mundo. Mesmo que nós desagrademos algumas pessoas, é importante que nós façamos a escolha do coração. E a escolha do coração, muitas vezes, entrepõe as coisas do mundo. Porque o que o mundo nos pede e o que o Cristo nos pede são coisas totalmente diferentes. É verdade que nós precisamos viver nos dois mundos. Viver no mundo sem ser do mundo. Mas como nos diz Emmanuel, olhar as estrelas no céu, mas não nos descuidemos dos sinais da terra. É preciso fazer escolhas, é preciso caminhar, é preciso buscar aquilo que é melhor para nossas vidas, mas nunca nos descuidar daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente satisfaz o espírito, daquilo que realmente engrandece interiormente. Tem até uma história engraçada, George, que eu tenho um amigo que é militar. Ele falou para mim que tem uma historinha, uma piada no círculo militar que diz o seguinte: 2 companheiros escolheram ir para a guerra. Aí quando eles estavam entrando no quartel, começaram a conversar um com o outro. Aí um falou assim: mas por que você escolheu vir para a guerra? Aí ele falou assim: porque eu sou solteiro e eu adoro uma guerra. Aí o outro perguntou: e você por que veio? Porque eu sou casado e eu quero paz. Aí quer paz na guerra? Ou seja, as escolhas que nós fazemos muitas vezes viram um campo minado dentro da nossa vida. Viver em paz ou viver em guerra é opção. É opção de plantio. Porque depois não teremos a opção de não colher. É obrigatório a colher. Mas Jesus nos oferece 2 reflexões excepcionais para trabalhar na noite de hoje. Busquemos então esse entendimento superior do que é a paz do Cristo e a paz da terra que nós tanto buscamos, que esse mensageiro divino nos trouxe. No capítulo 24, no versículo 17 do Evangelho de João, é Jesus quem fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas antes disso, ele fala também uma outra passagem que parece contraditória com aquilo que ele está pregando. Parece curioso e até mesmo desesperançoso ouvir isso da boca de Jesus, quando ele diz assim, em Mateus capítulo 10, versículo 34: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espera aí, nós estamos falando do príncipe da paz, aquele que veio resgatar todo o bem na terra, aquele que veio dar encaminhamento para nossas vidas, mas ele não veio trazer a paz, veio trazer espada. E aí entra a genialidade do Kardec, daqueles que se dedicam a estudar o Cristo, o seu Evangelho e as minúcias dos seus ensinamentos. Jesus nos diz que não veio trazer a paz à terra, mas trazer espada. Porque Jesus está nos dizendo que no mundo, a paz que o mundo nos oferece é diferente da lógica que nos oferece o Cristo. Porque a paz que nós temos aqui ainda é muito reativo. Nós somos seres reativos. Se eu sou agraciado, se alguém me dá carinho, eu estou em paz. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu consigo caminhar tranquilamente. Mas se alguém me oferece fel,
me fere e briga comigo, eu já perco a minha paz, eu já perco a minha tranquilidade e começo muitas vezes a retribuir aquilo que eu estou recebendo. E a lógica do Cristo é diferente. Ele nos oferece paz no olho do furacão. E a paz que Ele nos oferece não é aquela que não tem espinhos, não é aquela que não tem tribulações, tem vicissitudes. Ele nos ensina a viver em paz em meio à tempestade, em meio da correnteza, em meio às dificuldades da vida, porque existem pessoas que nesse momento estão, por exemplo, passando por uma separação no casamento, mas estão em paz. Existem pessoas nesse instante que perderam seu emprego, perderam a maneira de sustentar sua família, mas estão em paz. Existem pessoas que perderam entes queridos, muito caros ao seu coração, mas intimamente estão em paz. E notem, eles não estão festejando, soltando fogos, eles estão em paz, sentindo as dores da perda, sentindo as dificuldades do caminho, sentindo o entusiasmo de uns, a maledicência de outros, mas no entanto encontram-se em paz consigo mesmo. Mas a maioria de nós, e aqui vos fala um sofredor, que quando meu time perde eu sofro, desafio. Se perder o campeonato, na final do campeonato, então eu faço igual eu fiz quando eu tinha 14 anos, Jorge, rasguei a camisa. E lá no Nordeste, aqui a gente fala assim, né? Esquentou o couro, né? Ou então fala assim, deu uma surra, tomou um esquente. Não, lá no Nordeste meu pai me deu uma pisa. Eu tomei uma pisa que fiquei igual a torre de Pisa, torto. Fiquei uns 3 dias sem querer ligar nem o noticiário esportivo. Reativo, sofrimento. Outro dia eu queria comer uma pizza, estava sem dinheiro, estava com uma dor de dente, eu fiquei triste porque não podia comer, todo mundo comendo a pizza, e eu não. Eu preferi nem sair de casa, fiquei em casa, triste. E aí outro dia eu fiz uma postagem no Facebook, nossa senhora, trocentas mensagens, 2.000 falando coisas lindas a meu respeito, e outras nos oferecendo entusiasmo. E a gente muitas vezes foca naquilo que é ruim e esquece aquilo que é bom. E foi uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim: Saraiva, olha só, essas pessoas que não concordam com você é minoria, foca na maioria, não fica triste não, porque a gente tem fé no ser humano, acredita que o outro vai entender a discordância, né, Jorge? Acredita que o outro vai compreender que não pensamos iguais, acredita que o outro possa entender que nós vivemos uma democracia e que o contraditório é extremamente necessário para essa vida. O exercício da cidadania se dá pelo contraditório. Deveria ser enobrecedor um companheiro do nosso lado que é opositor, porque nós iremos aprender com ele muito mais do que com os bajuladores, porque o bajulador cala aquilo que o opositor fala. Viver com isso é lindo, é democrático, é prazeroso, é cristão, porque Jesus foi julgado, foi condenado. O seu julgamento não foi religioso, foi político. Levaram ao Sinédrio, o Sinédrio não pôde julgá-lo, porque não tinha capacidade e não tinha envergadura moral para julgar o bem, a fraternidade, a caridade, o amor. Então foi levado a Roma, e o seu julgamento foi político. Ele foi condenado, morto, mas nunca viu os seus
os seus opositores como inimigos, sempre como irmãos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus foi democrático, foi fiel ao Pai, foi fiel às suas raízes, foi fiel a cada um de nós, viveu aqui, morou aqui entre nós, nasceu na manjedoura, num lugar pobre, longe, deserto, numa pequena cidade que ninguém dava nada por aquela cidade, minúscula, inexpressível. Mas foi de lá que a maior alma, o maior espírito desse mundo desenvolveu o maior projeto de todos, o Evangelho em nossas vidas. Reis e rainhas passaram por essa terra, morreram em palácios luxuosos, com roupas de linho, banhado a ouro, tiveram pompas de homens e mulheres grandiosas aqui na terra. Jesus foi crucificado, julgado, ultrajado, humilhado, transpassaram uma lança no seu corpo. Em nenhum momento ele esbravejou contra nenhum de nós, porque ele vivia em paz. E pelo que me consta, o desencarne de reis e rainhas foi muito diferente do Cristo. Pelo que nos consta, a recepção também foi calorosa com Cristo. Desde o seu anúncio pelos anjos de Deus, quando falaram para os pastores que estavam na redondeza e disseram: glória a Deus nas alturas, paz da terra e boa vontade para com os homens. Desde o seu anúncio, a sua despedida daqui entre nós, não passou um espírito que vivesse a paz com tanta intensidade como foi o nosso mestre. E eu estou aqui me perguntando: em que grau, como e o que nós estamos fazendo para nos apropriarmos dessa conduta, dessa esfera crística, desse remédio salutar, dessa forma de viver em paz. A Associação Brasileira do Sono estima que no Brasil 73 milhões de pessoas não conseguem dormir à noite. (73 milhões de pessoas não conseguem dormir à noite. Salvo os casos clínicos, aqueles que só a reencarnação explica. Alguns quadros são desenvolvidos, e a maioria desses quadros são desenvolvidos interiormente. Cada um de nós, por falta de fé, por falta de esperança, por falta de cuidado em nossas vidas e por escolhas mal feitas. O Cristo vem nos oferecer a oportunidade da escolha certa, nos oferecer o elixir do sono tranquilo. Quando olhamos para a sociedade, nas ruas de Macaé, o que mais abre nessa cidade é a farmácia. Eu nunca vi tanta farmácia sendo aberta por aí. E está cheio de gente. Eu acho que as pessoas conhecem mais bula de remédio do que Evangelho do Cristo. Eu acho que a gente consegue falar aqui de cabeça mais nome de remédios do que de passagens bíblicas, por exemplo. Ninguém precisa saber de passagem bíblica para entrar no reino dos céus. Jesus não vai perguntar isso para a gente, São Pedro não vai perguntar isso na porta do céu, nada disso vai acontecer. Eu só estou fazendo uma analogia para a gente ver aonde a nossa mente, o que o nosso interesse, aonde as nossas expectativas estão depositadas.
O que nós estamos dando evidência em nossas vidas? Existe, talvez, em Macaé, mais farmácia do que gente. No caminho para cá, eu tive que parar na farmácia para comprar um remédio. Olha só, eu falando de saúde, para comprar remédio. Estou com a afta aqui que só Jesus. Aí tive que comprar uma xilocaína que fala. Tive que comprar uma xilocaína. Estou aqui abaixo de Jesus, xilocaína. Aí eu falei com minha esposa no carro, estou com medo de falar fofo. Porque eu estou com tanta xilocaína na boca que eu não estou sentindo nem meus lábios. Eu estou aqui na misericórdia, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas se algum momento parecer que eu não tenho um dente na boca, é a xilocaína. Eu já dei umas 2 mordidas na língua, amanhã vai parecer mais afta. Mas é preciso rever esses conselhos de nossas vidas. Mais à frente, quando Jesus nos oferece a reflexão da paz, quando Ele nos diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo as dá. Porque aquilo que o mundo nos oferece como paz, como nós já falamos aqui, tem começo, meio e fim. Nós trabalhamos no atendimento fraterno, na casa espírita que nós estamos vinculados. Nos últimos tempos, os casos de obsessão desapareceram. Quase não tem conversado com pessoa obsidiada. Antigamente vinha cada caso, às vezes a gente pensava que estava conversando com o companheiro, estava conversando com o espírito. E daqui a pouco ele manifestava em todos os sentidos. Hoje em dia nós temos recebido pessoas que não têm conseguido dormir porque perderam sua paz, porque perderam seu emprego, porque perderam a oportunidade de trabalho, porque perderam a sua família, porque perdeu a esposa, porque perdeu o marido, porque perdeu a saúde. É claro que isso mexe com a gente, mas também é verdade que quem sustenta a nossa vida é Deus. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não são todos os nossos amigos. Isso tudo favorece para uma vida melhor, uma vida justa, digna e capaz de nos oferecer certa tranquilidade. Mas quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem sustenta a minha vida de vocês é Deus. Nós só estamos aqui porque fomos criados por Ele. E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é grandioso. E ele não pode ser estacionado por conta das adversidades. É preciso continuar caminhando. Porque ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque o Senhor está junto a mim. O teu cajado, o teu bastão me tranquilizam. É o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da escuridão, nenhum mal temerei. Ninguém fará com que eu me ajoelhe. Ninguém fará com que eu estacione. Ninguém fará com que eu fique parado, estagnado, vendo a vida passar, sem fazer nada pela minha vida e pela vida aqueles que estão comigo. Porque quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem nos dá o norte para a nossa existência é o Evangelho. E quem nos oferece a paz é Jesus. Essa é a linha condutora de nossa vida. O resto está orbitando em torno dela. O resto é secundário. O resto a gente resolve quando nós estivermos resolvidos com Deus. E o realinhamento não é fácil. É difícil. E por vezes nos tira quase a esperança. É só nós observarmos como foi a vinda do Cristo. Quando ele nasceu, teve um censo para saber quantas pessoas viviam ali, e depois assassinatos para matar aquele que seria e que for anunciado
pelos profetas da humanidade como o rei de Israel. Crianças morreram. E parece tão longe da gente isso, né? Quando a gente fala assim, parece que é ficção. Porque nós estamos imersos na carne e muitas vezes nós esquecemos. E graças a Deus existe o esquecimento, porque talvez não conseguiríamos suportar as atrocidades do tempo, mas talvez precise ser relembrado algumas coisas. Crianças foram mortas para que se pudesse achar o Cristo e matá-lo. Jesus trabalhava na carpintaria do seu pai e era visto como um vagabundo por aquelas pessoas que ali estavam. Jesus, quando começou a proclamar o reino dos céus, as pessoas diziam: mas quem é esse? Esse é o Salvador da terra, do mundo? Jesus, o filho do carpinteiro, filho de Maria, Jesus da Galileia. Quem poderia vir de bom da Galileia senão peixes e verduras? Não há nada vindo de bom da Galileia. Jesus curou os enfermos, perdoou os nossos pecados, deu encaminhamento à vida dos companheiros que estavam em desalinho, juntou aqueles que estavam separados, orou por aqueles que estavam perseguidos, reconduziu a sociedade aqueles que estavam alijados da sociedade, para no final ser julgado, condenado e assassinado. E tivemos oportunidade de escolha: Jesus ou Barrabás. Eu não sei se nós que estamos aqui, mas aquela população escolheu Barrabás. Não por maldade, mas por ingenuidade. Porque precisávamos ainda desenvolver o senso crítico. Porque precisávamos abrir o horizonte de nossas mentes. Porque Jesus não é só o libertador das nossas vidas espirituais, não. Jesus também é libertador da nossa vida íntima e intelectual, crítica. É preciso abrir horizontes para poder alçarmos voos maiores e alcançarmos aquilo que realmente importa: a paz de coração, a paz em nossas vidas. Tem um texto do Emmanuel chamado Paz do Mundo e Paz do Cristo. Eu gostaria de ler essa mensagem. É curta, mas traz um pouco da genialidade do Emmanuel, da sensibilidade desse espírito grandioso, e nos indica o caminho que gostaríamos, ou que preferencialmente deveríamos percorrer. Ele começa assim: é indispensável não confundir paz do mundo e paz do Cristo. Eu acho que isso está claro para a gente. São duas coisas diferentes. O mundo nos oferece um tipo de paz efêmera. O Cristo nos oferece a paz espiritual eterna. E ele continua: a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. A paz que nós temos aqui na terra é apenas um estágio, um estacionamento. Não é permitido parar. Nós teremos que seguir, e aquela paz ficará para trás. Mas a paz do Cristo, ela é imortal. Ela continua conosco onde nós formos, e ela se dá pelo trabalho íntimo, pelas batalhas íntimas que cada um aqui tem a conquistar. O meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, nos diz o Cristo, no capítulo 5, no versículo 17 de João. E o Emmanuel continua: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. E nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,6:
A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte, porque ela vai viver e vai morrer. Mas a mentalidade do espírito é sempre de vida e de busca de paz. E aí o Emmanuel agora vai falar, essa parte foi a que mais me chamou a atenção, porque em muitos momentos eu me vi aqui. E ele fala agora daqueles que não cultivaram o Evangelho, a paz do Cristo, a serenidade de seus corações, estão estacionados na esfera da carne e angustiados por esse estacionamento, sem conseguir sair do lugar. Porque muitas vezes o carro da vida está com o pneu furado, é preciso trocar o pneu, e esses companheiros não sabem trocar, tem que chamar o seguro. E o seguro nesse caso não é caro, é de graça, está oferecido a todos nós. É o seguro divino, chamado Jesus Cristo. O acionamento dele não é por telefone, não é pela internet, nem pelo WhatsApp, é pela prece, pela transformação moral, pelos esforços que nós fazemos para domar nossas más inclinações. Aí o seguro divino se apresenta, conserta o carro da vida e nós conseguimos seguir tranquilos. E ele fala assim: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A paz dos abastardos, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A paz dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A paz dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A paz dos arbítrios é a satisfação dos próprios caprichos. Aí eu parei aqui. A paz dos arbítrios é a satisfação dos próprios caprichos. Aí a gente fica pensando, né? Governos ditatoriais. Porque na época do Cristo tinha um império. Mas quantos de nós somos imperadores dentro do nosso lar? Quantos de nós somos arbitrários? Não tem diálogo, inflexíveis. No centro espírita, abraça, sorri todo mundo, mas em casa, cara fechada e poucas palavras. Na rua, abraça e conversa com todos. É capaz de dar um abraço carinhoso num desconhecido, mas não é capaz de pegar na mão da esposa quando está andando na rua, ou do marido quando está andando na rua. Nós somos capazes de entender todos os problemas dos filhos dos outros, mas os nossos são os piores defeitos. Nós somos capazes de perdoar na rua aquelas pessoas que nos chutam, que amassam o nosso carro, que despenteiam o nosso cabelo, não o meu, mas o de vocês. Mas dentro de casa nós somos incapazes de perdoar quando a louça está suja dentro da pia, ou quando a toalha está molhada em cima da cama, ou quando a chuteira do futebol está no quarto toda suja de terra. Não é meu caso, tá, gente? Minha esposa está aqui, se ela puder falar, ela não vai confirmar o que eu estou falando. Nós não somos capazes de perdoar isso dentro de nosso próprio lar. E na rua a gente consegue. Arbitrários, insanos, ditadores dentro do próprio lar. E o Cristo nos chama à reflexão, nos pede entendimento, nos pede carinho, transformação interior, para que a vida seja um livro bem escrito, para que um dia nós possamos oferecer aos nossos filhos
e que eles leiam e interpretem nossas vidas com erros e acertos. É verdade, mas com as melhores das intenções. E ele continua: a paz dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos vingativos é a destruição dos adversários. A paz dos maus é a vitória da crueldade. A paz dos negociantes sagazes é a exploração do inferior. Um dia eu ouvi de um companheiro de movimento espírita que estava liderando um grupo espírita. Não é de Macaé, não se preocupem, é de outro local, mas estava liderando um grupo espírita. E ele falou assim: essa casa espírita está muito desorganizada. Eu vou fazer aqui igual eu faço com meus funcionários. Eu mando e eles têm que fazer. Eu quero e eles têm que obedecer. Ou é assim ou nada. E eu fiquei pensando, o Centro Espírita é uma empresa? O trabalho é voluntário, não é assalariado. O dirigente não é o chefe, não é o patrão. É o que mais é necessitado. Os colaboradores não têm dinheiro, nem aporte financeiro. Os colaboradores trazem paz e bem no coração. O Centro Espírita não é uma empresa, e o nosso lar também não. Não existem chefes, nem diretores, nem donos. Existem seres humanos sensíveis, prestes a eclodir em amor, em paz, em tolerância, e dispostos a libertar suas amarras e quebrar os grilhões dos nossos companheiros amigos, que também, tanto quanto nós, sofrem, choram, esperneiam, mas que desejam a libertação espiritual e a paz de espírito com Cristo. E ele continua: a paz dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A paz dos comilões é o repasto opulento do estômago. Aí aqui eu passei rápido, porque a maioria de nós sente paz na hora que está comendo uma boa macarronada, uma boa pizza, um cachorro quente daquele extraordinário. E muitas vezes passamos na rua com a oportunidade de ajudar um companheiro com fome, com frio, e somos incapazes de tirar alguns tostões do bolso para ajudar aquele nosso companheiro. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele vai usar o dinheiro para beber ou para fumar, que ele vai usar o dinheiro para comprar droga, que ele não vai comer, ele vai se viciar. E o Espírito uma vez falou para um companheiro, um palestrante espírita também, um companheiro de caminhada que é médium. Ele estava na rua, então parou com uma pessoa e falou assim: fulano, você me dá o dinheiro que eu quero comer? Ele falou: não vou te dar, eu não tenho. Saiu. E aí a companheira que acompanha não, né? O espírito que acompanha ele se apresentou e falou assim: fulano, por que você não deu? Não ajudou aquela irmã? Ah, porque vai se viciar. Mas ela não te pediu opinião, ela te pediu dinheiro. Ele parou, tomou aquele impacto, voltou, procurou a pessoa, deu dinheiro e foi embora. Ninguém é capaz de julgar a intenção, gente. Ninguém é capaz de julgar a intenção. Só quem julga a intenção somos nós e Deus. Eu, na minha vida, é Deus. Vocês, na vida de vocês, é Deus. E ele continua. Aí ele acaba aqui: a paz do reparo, e embora haja fumo espiritual no coração, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes que desfrutam a paz do mundo.
Sentem-se triunfantes, venturosos, dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Está tudo muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, porque é nascida e cultuada na porta, adentro do espírito, no campo da consciência, no qual o santuário é o coração. E essa paz que nós tanto buscamos parece tão distante de nós e parece até utopia. Mas só é utopia aquilo que não é possível ser executado. Utopia serve para nós nos aproximarmos da meta e a meta se distancia da gente. E aquilo não acaba nunca. É para o nosso aperfeiçoamento. Mas Jesus provou que viver em paz não é utopia. E tantos outros companheiros provaram isso para a gente aqui na Terra. Nós estamos na casa de Francisco. Francisco foi um desses companheiros que conseguiu provar que viver em paz é possível aqui na Terra. E quando se vive em paz, transforma-se um ambiente que vive em paz também. Existe uma história, George, que Francisco, antes do seu desencarne, já estava convalescente. Foi procurado na cidade de Assis por um companheiro que veio trazer uma notícia, dizendo que o prefeito da cidade e o bispo tinham brigado. Eles não conseguiam se dar bem. Um falava do outro, um discutia com o outro. Aonde um estava, o outro saía. Não conseguiam viver em paz. Francisco então chamou os dois ao seu aposento, fez uma prece. E a prece foi tão sincera, George, e tão profunda, que aqueles dois irmãos se abraçaram imediatamente. Em nossas reuniões mediúnicas, quando nós estamos dialogando com os espíritos, é muito fácil identificar se o espírito está sendo convencido, não convencido, mas está sendo acarinhado, abraçado pelo dialogador ou não. É muito simples. Se o dialogador estiver falando aquelas palavras da boca para fora, pouco importará para o espírito, porque no plano espiritual o que vale é a moral. Quando nós falamos de coração, quando nós identificamos com a dor do outro e nós nos colocamos no lugar do outro, existe aí um convencimento moral, espiritual, porque se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Eu já contei essa história aqui, mas vou tornar a contar. Aqui em Macaé, nem todos conheceram, mas viveu aqui em nossas terras um dos espíritas mais importantes para o nosso movimento espírita macaense, seu Pierre. Professor Pierre, reconhecido por uns, espírita inigualável, homem de moral ilibada. Seu Pierre estava em casa quando ligaram para ele e pediram para que fosse socorrer uma médica que estava em casa há mais de 2 horas, dando passividade a um espírito zombeteiro, e não queria sair de lá e não queria se desligar do aparelho mediúnico do médium. Eles já tinham ligado para 2 pastores, 3 padres, um exorcista, um monte de gente, e aquele espírito não queria se desligar de jeito nenhum. Contam aqueles que estavam presentes que quando seu Pierre entrou pela sala, o espírito que estava em gritarias há horas se calou e sussurrou: quem chamou ele aqui? Seu Pierre não falou muita coisa, colocou as mãos sobre a cabeça da médium, fez uma prece e o espírito foi deslocado para o local de tratamento. No outro dia o espírito se apresentou na mediúnica e seu Pierre, conversando com ele, ele falou assim:
não foi preciso, ele já estava zombeteiro de novo. Ele falou assim: não foi preciso você falar muitas coisas, porque a sua presença já foi sentida antes de você tocar a campainha da casa. Aqueles que estavam comigo saíram correndo para não serem capturados. E eu fiquei pensando ser muito forte. Mas aqui estou, agradecendo ao Senhor por ter insistido comigo, porque eu precisava de ajuda, eu precisava de paz. Eu gritava porque o Espírito queria paz. Eu estava zombeteiro porque eu não aguentava mais o sofrimento. De alguma maneira eu queria chamar a atenção, e o Senhor me acolheu com todo amor. Muito obrigado. A paz é um estado íntimo. Jesus diz que vem oferecer a espada e não a paz ao mundo, para que nós possamos lutar contra nossas imperfeições, para que nós possamos, dentro de nós, vencer as nossas dificuldades. E um dia chegará que viveremos em paz, interiormente, em nossa casa e no nosso planeta. Vou botar uma musiquinha aqui só para a gente terminar com uma reflexão que vale a pena abrir os corações, o pensamento e o espírito para desfrutar um pouco dessa canção. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz tem mais de uma lembrança. Se a luz que ela traz já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se está chegando o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, derrubar como prece de criança, então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e os sonhos que ainda vem. A missão pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão.
amor cura o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Essa é a mensagem que o Cristo nos chama intimamente. Essa é a forma de caminhar pacificamente aqui na terra. Se você começar, outros vão te acompanhar. É preciso dar o primeiro passo. É preciso olhar para frente. É preciso enxergar a estrela que está brilhando nos céus, o sol que nasce todo dia, como recomeço e reconhecimento daquele que nos deu a luz, daquele que nos deu a paz, daquele que nos deu a vida, daquele que nos dá a oportunidade de vivermos em paz todos os dias que nós quisermos de nossa vida. É preciso dar o primeiro passo. Não existe pressa, mas também não precisa ser muito devagar. Como diz na nossa terra, sem avexamento, sem pressa, não se aveste. E como diria um poeta de nossas terras, Flávio José, se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta rasteja até a hora que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para bem na porta da tua casa. Se aveste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa, seja faxineira, para ir mais alto vai ter que suar. Que possamos suar, que possamos identificar dentro de nós a paz do Cristo, fervilhando, querendo penetrar por toda a nossa alma, querendo sair por todos os nossos poros, querendo ganhar força em nossas mãos, querendo dar musculatura espiritual a cada um de nós, para que um dia nós sejamos felizes, tanto quanto possível, e vivemos a paz do Cristo, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos, até a próxima.